eu estou Vanessa Figueiredo. Venho pedir que deixe o seu like, compartilhe com alguém, me ajude a fazer crescer esse canal de reflexão, de entendimento sobre nós mesmos, ok? Vamos lá, de sequência aqui, nós estamos lendo sintomas da cura e os venenos a evitar. E um dos grandes venenos a evitar, ontem foi lido sobre maledicência, né? Um grandes venenos a evitar é esse aí mesmo. Parar de cuidar da vida do outro, de falar do outro e olhar para si, para a sua vida e para onde você quer chegar, né? Vamos lá. Por isso a máxima, orai e vigiai. Por isto o condicionamento espiritual nos ajuda tanto, estruturando nossos hábitos e nosso caráter, a fim de nos tornarmos melhores, criando barreiras naturais a tudo que queira nos intoxicar. Essas barreiras, uma vez formadas, são como vacinas espirituais, criando anticorpos que combatem a negatividade de toda a ordem. Isso não quer dizer que não possamos nos entristecer às vezes. Aliás, a tristeza, quando justificada, também é um sinal de elevação do espírito. Olha, vamos ler outra vez esse aqui. A tristeza, quando justificada, também é um sinal de elevação do espírito. E não se caracteriza como um veneno. Pelo contrário, mas um remédio que nos modifica para o bem. Como não ficarmos tristes com a perda de um ente querido? Seria normal não nos entristecermos quando reconhecemos que fizemos algo errado? A questão é quanto essa tristeza nos move para algo bom, no final das contas. As pessoas que são alegres o tempo inteiro não são necessariamente felizes, pois às vezes ainda não conseguiram perceber os problemas que têm tornado mais difícil o processo de evolução. Né? Então, as pessoas que são felizes o tempo inteiro, né? Tem aquele desenho lá esqueci o nome do desenho, que tem os bonequinhos, né? Que tem a raiva, a alegria, a tristeza. Quem é feliz o tempo inteiro é um grande manipulador. Tá vivendo aí, né? Porque a alegria, a gente compara ela ali, né? O corpo explica, compara a alegria com o psicopata, né? Manipulando todo mundo o tempo inteiro. A psicopatia, né? Então, será que tem como ser feliz o tempo inteiro? Tem como a gente brincar de poliana o tempo inteiro, olhar sempre o lado bom, né? Ver o lado bom. Mas existem inúmeros fatores que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida, que nos levam muitas vezes a entristecer. E quando a pessoa se recupera assim, tipo do dia para a noite, desculpa, ela entrou em outra enrascada, né? Porque isso não existe. A gente precisa deixar o momento da dor existir, esse momento fluir, né? Para que a gente se refaça. E muitas das vezes aquele que não demonstra nenhum tipo de sentimento é porque ainda não chegou nesse patamar de sentimentos, porque ainda está no período de Narciso, né? Quantos espíritos narcisistas vieram para esse planeta de uma vez só, num embate só, para que deixassem o plano espiritual e se recobrassem do que é viver em matéria e ser matéria, para que possam aprender a sufocar os instintos individualistas. Quantos ao mesmo tempo? E que vieram para reger, mas que são regidos pelos filhos,
por todos aqueles que vieram para combater o individualismo. Então, né, pessoal, né, que tem tornado mais difícil o processo evolutivo é o egoísmo, né? O egoísmo. Meus irmãos em Jesus, Deus quer que sejamos de fato felizes. Evitemos ao máximo o contato com o que nos contamina. Busquemos a limpeza moral, os ideais do bem e do amor, a reconciliação com quem não queremos bem, a extinção do ódio em nossos corações e tudo o mais que apenas nos polui espiritualmente e, como consequência, afeta o corpo físico. E precisamos estar atentos a tudo que chega como promessa de uma solução milagrosa para os problemas que formam armadilhas emocionais, tal qual as antigas poções eram rotuladas, pois nos impede de buscar nossa melhora real, que é o que definitivamente cura. Cuidemos de evitar venenos e busquemos ingerir apenas o que nos faz bem. O abençoado pão de cada dia deve ser material espiritual. Uau! Então, o verbo, né? O verbo. Que a gente deixe de falar de quem não está presente. Falemos sobre o nosso momento atual. Que cada um fale do seu momento atual, de como se enxerga no dia a dia, e no coletivo, e no todo. Não é? Falar sobre si. Vamos aqui, ó. E aqui já há muito tempo, né, estudando aqui com AMI. Estudando com a AMI, Associação Médica Espírita, das palestras. Telômero e envelhecimento. Aí diz que o telômero é como se fosse a ponta de um cadarço, assim, né? Que ele se abre e se fecha, se abre e se fecha. E toda vez que o DNA é lido, ele se abre e fecha. E isso dá uma encurtação do telômero e basicamente é isso que mostra a idade, certo? Então, olha lá, fluidos. Qual é o conceito de fluido? Vamos lá. O conceito de fluido é a importância do pensamento na ação sobre os fluidos. Então, o pensar sobre o fluido. Como o nosso pensar influencia a nossa saúde. Isso foram palavras de doutora Thalita Junqueira. Fluidos, foi a aula ministrada por ela. Encontra-se em todos os pontos do universo. Como o nosso pensar vai estar influenciando a nossa saúde? Como, né? Fluido é matéria quintessenciada. O que é matéria quintessenciada? É o que encontra-se em todos os pontos do universo, em toda parte, em todo lugar. E aí vem o que? Deus a gente entende como o princípio divino. Aí vem o princípio inteligente e vem a matéria, né? E o espírito, ele atua na matéria, né? Mas esse fluido cósmico universal, ele é ponderável, né? E aí vem os fenômenos materiais e tudo o que é imponderável, que é etéreo, delicado, volátil, né? Mas que está atuando na matéria. Então vamos parando por aqui. Qual é a sua atuação? Como você deixa o seu espírito atuar no seu corpo físico? Já parou para pensar nisso? Beijo no coração, dá o seu like, compartilhe com alguém, me ajude a fazer crescer esse canal. Gratidão por você estar comigo até